Qual o clima nacional depois de um dia em que ameaças e ataques presidenciais dão mais um passo em direção a uma ruptura? Como a elite política se movimenta para lidar com a crise? Uma palavra sempre volta ao debate: impeachment. Mas por que essa solução político-jurídica, que já foi usada 2 vezes no Brasil depois do fim da ditadura militar, aparece muito nos discursos como uma saída, mas não ganha atração suficiente para se tornar uma realidade? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 8 de setembro de 2021, dia em que a palavra impeachment voltou a circular na boca dos políticos após as manifestações governistas que tomaram as ruas do país no feriado da Independência, uma mobilização popular que contou com a presença de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o presidente fez seu mais duro ataque às instituições brasileiras desde que tomou posse. Bolsonaro falou em desobedecer ordens do Supremo Tribunal Federal, disse que nunca vai ser preso por ministros canalhas da corte, voltou a desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral, afirmou que não vai aceitar ficar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou que só sai do Palácio do Planalto por vontade de Deus e investiu novamente contra governadores e prefeitos que tomaram medidas de isolamento para conter a disseminação da Covid-19. Uma parte da população acordou nessa quarta-feira chocada com o que aconteceu nos palanques em que o presidente subiu, em Brasília e em São Paulo. As análises políticas dão conta de um presidente que tenta cada vez mais se apegar a um eleitorado fiel. Chamam a atenção para a deterioração do ambiente democrático nacional. Vislumbram possíveis rupturas institucionais até as eleições de 2022. Os poderes judiciário e legislativo se movimentaram para dar uma resposta ao que aconteceu em 7 de setembro. Partidos voltaram a cogitar o impeachment do presidente. Mas aí vem um choque de realidade. O Brasil de 2021 debate muito essa palavra, impeachment, mas as condições necessárias para que esse processo político-jurídico ande parecem distantes. A começar por quem tem a prerrogativa legal de dar o primeiro passo nesse processo, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Em 1992, no caso do então presidente Fernando Collor de Mello, quem comandava a Câmara era Ibsen Pinheiro. Em 2016, no caso da então presidente Dilma Rousseff, quem comandava a Câmara era Eduardo Cunha. Em 2021, quem comanda a Câmara é Arthur Lira. O deputado do PP, o Progressistas de Alagoas, demonstra não ter disposição nenhuma de aceitar analisar um dos mais de 100 pedidos protocolados contra Bolsonaro. Lira fez um pronunciamento nessa quarta-feira, cobrou um basta nas escaladas de ataques ao Supremo, mas nem citou o nome do presidente e passou longe do impeachment. Optou pela conciliação. Quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o executivo, o judiciário e o legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que... Aí o presidente da Câmara discorrendo sobre a arquitetura de Brasília para colocar o Congresso na posição de ponte entre Bolsonaro e o Supremo. Luiz Fux, presidente do tribunal, também falou nesta quarta-feira, rechaçando as ameaças presidenciais e dizendo que se o Bolsonaro descumprir mesmo uma ordem judicial do Supremo, vai cometer crime de responsabilidade, punível com um impeachment. A questão aí é que professores de direito e cientistas políticos sustentam que esse crime de responsabilidade já foi cometido, aliás em série antes mesmo de Arthur Lira chegar ao comando da Câmara, ainda na época em que o cargo era ocupado pelo Rodrigo Maia, que também não se mexeu. São acusações de crimes de um presidente que atua de forma sistemática para sabotar medidas sanitárias durante a pandemia de Covid-19 e que investe contra o judiciário. Isso por causa de decisões que o desagradam. Decisões como a autonomia dada a governadores e prefeitos para decretarem suas quarentenas. Decisões como ordens dadas no âmbito de inquéritos que investigam suspeitas de crimes que pesam contra bolsonaristas e contra o próprio presidente.
Nesse cenário em que o Bolsonaro ataca e ameaça um outro poder da República, o judiciário até reage na prática, abrindo frentes de investigação, para além das palavras do Fux. Mas o Lira, a pessoa responsável por aceitar a análise de um pedido de impeachment, opta pela coluna do meio. Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos... Aí o presidente da Câmara concluindo seu pronunciamento e pedindo respeito à Constituição e prometendo que haverá eleições em 2022. A opção de Lira pelo deixa disso passa pela sua ascensão ao cargo. Ele foi apoiado diretamente pelo Palácio do Planalto para chegar ao comando da Câmara em fevereiro de 2021. Ele é beneficiado por mecanismos como o orçamento secreto, que distribui emendas a aliados. Para ele, nesse momento, o impeachment, portanto, não é uma boa saída. Os analistas políticos ressaltam que esse cenário pode mudar. Afinal, se a pressão sobre os deputados ficar alta demais, alta o suficiente para ameaçar suas reeleições, o impeachment pode até andar. As condições atuais, porém, ainda esbarram em alguns pontos. Um deles é a popularidade do presidente. Collor e Dilma caíram quando seus governos eram aprovados por menos de 10% da população. O Bolsonaro vem batendo recordes de rejeição em seu mandato. Segundo uma pesquisa do Datafolha de julho, 51% dos brasileiros consideram seu governo ruim ou péssimo, mas ele ainda tem uma base de apoio na população. 24% dos brasileiros consideram seu governo ótimo ou bom, ou seja, é um patamar bem acima do que tinham o Collor e a Dilma. Collor enfrentava manifestações de rua com os caras pintadas, sem uma reação relevante de apoiadores. Dilma até tinha aliados nas ruas na época do impeachment, mas eles representavam um número menor do que o pessoal de camisa verde e amarela que queria sua derrubada. Bolsonaro também enfrenta protestos de rua, mas mostrou em 7 de setembro que ainda tem condições de rivalizar com os opositores quando se trata de manifestação. Entre os cientistas políticos, há uma espécie de receita do impeachment. Receita que passa por esses pontos dos quais a gente já falou e também por outros. Um deles é a deterioração da relação do presidente com o Congresso. Era o caso do Collor e da Dilma, não é o caso do Bolsonaro no momento. Isso ficou claro na análise da PEC do voto impresso, agora em agosto. O governo não ganhou. Viu rejeitada a bandeira que o Bolsonaro usa para atacar as urnas eletrônicas falando em fraudes sem apresentar provas. Mas, entre os 513 deputados, 229 votaram a favor da PEC. Um número insuficiente para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, mas também um número bem maior do que os 171 votos necessários para rejeitar a autorização da abertura de um processo de impeachment. Na receita do impeachment ainda aparecem outras condições, como a existência de uma crise econômica, e por isso o Brasil está de fato passando, com alta de preços e mais de 14 milhões de desempregados e com uma retração do Produto Interno Bruto, agora no segundo trimestre de 2021. Outro ponto é a insatisfação do empresariado. Essa insatisfação até existe, mas é titubeante. Tem, por fim, um aspecto importante, a disposição do vice-presidente de tomar o poder. Em 1992, a oposição negociou com Itamar Franco, que assumiu no lugar do Collor. Em 2016, o vice Michel Temer não só estava disposto a tomar o poder, como também trabalhou intensamente para chegar lá. Divulgou uma carta que enviou a Dilma mostrando sua frustração com o governo, lançou até um plano de governo, a chamada Ponte para o Futuro, com as bases do que pretendia fazer caso o impeachment da petista saísse mesmo. O vice do Bolsonaro, o general da reserva Milton Mourão, não se bica com o presidente, não frequenta mais as reuniões importantes do Palácio do Planalto, mas ainda não deu sinais claros de que está disposto a abraçar o impeachment. Eu não vejo que haja clima para o impeachment do presidente, né? Clima tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso, né? Acho que o nosso governo ele tem hoje uma maioria confortável de mais de 200 deputados lá dentro. Né? Não é a maioria para aprovar grandes projetos, mas é uma maioria capaz de impedir que algum processo prospere contra a pessoa do presidente da República. Aí o Mourão em entrevista nessa quarta-feira, antes de embarcar para o Pará para levar chefes de missões diplomáticas para a região amazônica.
Além de não ver clima para o impeachment, o vice se absteve de comentar os ataques de Bolsonaro ao Supremo feitos no 7 de setembro. Um impeachment é sempre um processo traumático. Com o Collor, em 1992, houve um maior consenso nacional pela derrubada do então presidente. Já a Dilma caiu diante de uma polarização maior, em que os petistas e apoiadores apontavam um golpe parlamentar, especialmente pelo motivo da queda, as acusações de que ela cometeu manobras fiscais. Mas a conjuntura da época era bem mais complexa. Além da crise econômica, o Brasil estava em recessão, a Operação Lava Jato avançava sobre o PT e sobre partidos aliados, revelando grandes esquemas de corrupção. O impeachment de Dilma deixou marcas. Do antipetismo e do lavajatismo, que impulsionariam posteriormente a eleição de Bolsonaro em 2018, passando pelo acirramento político nacional e por uma crise econômica que nunca foi de fato superada, e chegando ao esgarçamento do processo democrático brasileiro. Vale lembrar que as suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas surgiram ali, ainda antes do impeachment, a partir de um pedido de auditoria nos votos feito pelo PSDB, tudo baseado apenas em boatos da internet. O cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, por exemplo, disse ao Nexo numa entrevista recente que aquele processo de 2016 por manobras fiscais se mostrou um erro por vulgarizar um instrumento tão importante quanto o impeachment. Segundo o Mello, a partir do momento em que você vulgariza, quando de fato há necessidade, você já desgastou um instrumento. Agora que o impeachment se justificaria num momento muito mais dramático, muito mais crucial, afirmou ele, essa vulgarização ocorrida lá atrás acaba pesando. Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da UERJ, sustenta que a abertura de um processo de impeachment de Bolsonaro é um dever cívico dos parlamentares, que deve ser exercido independentemente da chance de êxito do processo. Abre aspas para ele. A abertura do impeachment por si mesma serve para desestimular a prática diuturna de crimes. Fecha aspas. O meu xará, Conrado Rubner Mendes, professor de Direito da USP e também cientista político, concorda. Ele afirma que um processo de impeachment que não consiga destituir o presidente do cargo também pode ter externalidades positivas, como o escrutínio público dos absurdos do governo. O outro lado dessa moeda é que alguns analistas políticos sustentam que se o Bolsonaro enfrenta um processo de impeachment e supera as acusações por crime de responsabilidade, pode sair fortalecido. Mas bem, como a gente explicou aqui para você, o impeachment agora está mais no campo do discurso do que no campo da realidade. Para quem acha que Bolsonaro deve deixar o governo antes de disputar a reeleição de outubro de 2022, há outros caminhos a serem percorridos. Um deles talvez seja ainda mais difícil do que o impeachment, que é o afastamento em meio a um processo de crime comum. O presidente responde a pelo menos 4 inquéritos criminais no Supremo. Mas esses inquéritos só viram denúncia, uma acusação formal, se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quiser. E o Aras tem blindado o Bolsonaro até aqui. E mesmo que houvesse uma denúncia, seria necessário a aprovação dos deputados para que essa acusação formal virasse um processo criminal a ser julgado pelo Supremo. E como a gente mostrou, a base de apoio do presidente na Câmara é suficiente para barrar esse tipo de iniciativa. Por fim, há um inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral para investigar as acusações de fraude sem provas que Bolsonaro faz às urnas eletrônicas. É um inquérito que pode, em última instância, torná-lo inelegível para 2022. Muitos veem essa frente no TSE como a mais viável para barrar um presidente que fala abertamente em atropelar a Constituição. Tá aí o quadro geral para você acompanhar o que pode acontecer a partir daqui no campo político-jurídico. Resta saber até quando a democracia brasileira aguenta. Você já ouviu falar de uma rede social chamada Getter? Ela está na mira do Tribunal Superior Eleitoral. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o tema. César, o que é exatamente essa Getter e por que ela está na mira do TSE? A Getter é uma rede social que funciona de forma parecida com o Twitter, com a diferença de que as publicações podem ter até 777 caracteres e não existe moderação de conteúdo, o que significa que todo tipo de discurso está liberado dentro da plataforma, que se vende como, abre aspas, um mercado de ideias, que luta pela liberdade de expressão, fecha aspas. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral determinou que a Getter pare de repassar pagamentos para perfis bolsonaristas, como dos blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, por
por acreditar que eles propagam desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro, colocando em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e do processo de apuração de votos. A Getter permite que perfis criem assinaturas para os seguidores, que pagam um valor mensal em troca de conteúdo exclusivo. Eu verifiquei lá, e Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e outras figuras bolsonaristas, como a deputada Bia Kicis e o deputado Eduardo Bolsonaro, não oferecem esse tipo de assinatura. Mas, caso venham a oferecer, a decisão do TSE impede que o dinheiro seja repassado a eles. O tribunal também deu 20 dias para a Getter formular um relatório detalhado sobre os perfis bolsonaristas. E César, como funciona a Getter? Apesar da desinformação ainda correr solta em lugares como o Twitter e o Facebook, essas plataformas estão mais atentas para a propagação desse tipo de conteúdo. Por isso, a extrema-direita buscou alternativas que são, abre aspas, livres de censura, fecha aspas. Além da Getter, existe o Parler, que também é uma espécie de Twitter que foi peça importante da invasão ao Congresso americano em janeiro de 2021, e o Gab, que surgiu na esteira da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e se tornou um ponto de encontro dessa ala ideológica na internet. Esse texto do César você já pode ler em nexojornal.com.br. O Talibã formou um governo provisório no Afeganistão. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com essa. O Talibã anunciou ontem, terça-feira, os nomes que vão compor o novo gabinete responsável por governar o Afeganistão daqui para frente. A lista foi apresentada como provisória, o governo ainda é chamado de interino, ou seja, alguns nomes ainda podem mudar. Mesmo assim, já dá pra gente ver qual é a cara que esse novo governo vai ter. Bom, para começar, o Afeganistão vai ter um governo profundamente religioso. O arranjo é muito parecido ali com o que existe, por exemplo, no Irã. Esses países teocráticos têm lá um presidente ou um primeiro-ministro, que é o chefe de governo, é quem controla o gabinete, mas acima deles paira sempre uma figura religiosa, que é a pessoa que realmente dá as cartas no sistema. No caso do Afeganistão, o primeiro-ministro vai ser um influente combatente do Talibã chamado Mohammed Hassan Akhund. Ele é então o chefe do governo, mas acima dele está um clérigo ultraconservador chamado Aibtullah Akhundzada, que é o líder supremo do Talibã. Havia expectativa de que figuras mais moderadas assumissem papéis mais proeminentes no novo governo, mas isso não aconteceu. Tinha aí uma certa boa vontade da imprensa, por exemplo, em relação ao Mullah Abdul Ghani Baradar, que foi quem liderou o Talibã nas rodadas de negociação com os Estados Unidos e viajou à China e à Rússia. Como ele é um sujeito que fala muito com jornalistas e viaja para fora do país, alguns esperavam que ele pudesse ter sido escolhido para o cargo de primeiro-ministro, que não aconteceu. Baradar ficou numa espécie de segundo escalão. Depois tem aí outras duas decepções, se é que dá para usar o termo nesse contexto. A primeira é que não há mulher nomeada para cargo nenhum. E a segunda é que o pessoal da chamada rede Haqqani ficou com o Ministério do Interior, que é o responsável pela polícia. A rede Haqqani é considerada uma célula especialmente violenta e bem organizada, que foi responsável por alguns dos ataques e atentados mais duros contra as tropas estrangeiras no Afeganistão nos últimos 20 anos. Do impeachment mais falado que executado, passando pelo cerco do TSE, a rede social Getter e fechando com a cara do novo governo do Afeganistão, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!